Senhor Presidente do Partido, Dr. Pedro Passos Coelho, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, restante direção, Vice-Presidentes, vogais da direção do Grupo Parlamentar, Senhoras e Senhores Deputados e minhas amigas e meus amigos. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido. O Presidente do Grupo Parlamentar disse que a ordem foi por sorteio, para não haver acusação de favorecimento, fosse de quem fosse. Não sei se isso tem implícito algum juízo de que é melhor a alguma das horas, mas sorteio ao sorteio, de certeza foi isento e visto pelo vídeo-árbitro, não é como se chama agora, portanto tudo foi conferido. Dr. Pedro Passos Coelho, é uma sensação estranha. É uma sensação estranha estar aqui a candidatar-me às funções que desempenha. Eu já tive a ocasião de dizer publicamente, e disse-o muitas vezes em privado, se não tivesse tomado a decisão de não se recandidatar, eu não seria candidato à liderança do PPD-PSD. É uma questão, considero uma questão de princípio pela consideração, pelo respeito, pelo reconhecimento, pelo trabalho desenvolvido, não por um direito formalmente adquirido a ser candidato às próximas legislativas, mas por uma liderança natural, fruto de qualidade, de sentido de Estado, sentido de responsabilidade, que é o que isso envolve. E, portanto, acho que não são necessárias muitas palavras, o que as pessoas sabem, sentem-no, pressentem-no, o que é que se passaria se o Dr. Pedro Passos Coelho não tivesse tomado esta decisão. Houve também o facto de estar aqui a ouvir-nos, a mim e ao outro candidato, mais uma vez demonstra o seu modo de estar na vida, a sua educação, a sua categoria, que é uma palavra cada vez com mais importância. É um gosto, como calculam, estar aqui no Grupo Parlamentar. Faz saudades e hoje com uma liderança renovada, Hugo Soares, e depois de uma liderança consagrada do Luís Montenegro, depois de várias lideranças ao longo de todos estes anos, cumpre-me cumprimentá-los, desejar o maior sucesso e também agradecer ao Luís Montenegro o modo como ele liderou este grupo durante estes anos difíceis, de intervenção externa, de salvação nacional, na defesa do governo patriótico, porque fomos responsáveis, e agora no combate a um governo absolutamente inesperado, insólito e com outras características que conhecemos bem. Foi-nos dada uma hora para apresentarmos as nossas ideias e para conversarmos sobre elas. Eu devo dizer, venho aqui transmitir o que tenho procurado transmitir neste ciclo inicial de volta ao país ou de voltas ao país aos militantes. Como sabem, propus que se realizassem debates nas distritais, junto aos militantes de base. Isso não está resolvido, não está adquirido. Congratulo-me por ser possível, no mesmo dia, haver esta iniciativa junto ao Grupo Parlamentar. Eu tenho transmitido aos militantes que me apresentei com o propósito de clarificação. Clarificar para unir. O partido viveu tempos naturalmente excepcionais, tempos muito difíceis, da tal missão de salvação nacional, com certeza que tem consequências políticas na sua própria posição, na sua vida interna, no relacionamento com o exterior. Há um primeiro patamar de clarificação que penso que se impõe ao PPD-PSD. Falo do modo de estar no partido, do modo de nos relacionarmos com o partido. É público, é sabido que ao longo destes anos, e nomeadamente até 2015, houve como que uma solidariedade coletiva da parte dos militantes, dirigentes, responsáveis do partido, em torno do combate, da missão difícil que estávamos a prosseguir. E é sabido também que essa solidariedade não foi partilhada de modo unânime. E julgo que o partido tem também de retirar lições
desse tempo que todos passamos e desse tempo que todos vivemos. Eu tenho recordado o tempo, em 2005, em que o Dr. Luís Marques Mendes me sucedeu na liderança do partido, numa comissão política, aliás, que o Dr. Pedro Passos Coelho era vice-presidente, por pouco tempo, mas julgo eu, não por muito tempo, mas foi vice-presidente. O Dr. Luís Marques Mendes, recordar-se-ão os que eram deputados na altura, os que não eram não era propriamente um entusiasta da solução que representou a minha liderança então no partido. Lembro-me de ir à Assembleia. Nós reparamos, quando estamos naturalmente na bancada do Governo, no entusiasmo, na solidariedade com que as bancadas nos testemunham o seu apoio, a sua confiança, e sentimos, sabemos, onde o entusiasmo é maior, o entusiasmo é menor. Sabia na altura, ouvi no Congresso de Barcelos, que de facto tinha uma posição crítica, o Dr. Luís Marques Mendes, foi conhecido de todos. E quando deixei de exercer a liderança no Congresso de Pombal, foi o Dr. Luís Marques Mendes que me substituiu, que era talvez a voz mais ativa, mais nítida da distância em relação àquela que era a realidade nas responsabilidades partidárias. Aliás, na própria noite das eleições, de 20 de março de 2005, o Dr. Luís Marques Mendes disse que considerava que eu devia ser substituído, apresentar a demissão. Isso é a vida, é natural. Sermos substituídos, por vezes, por aqueles que, no tempo da nossa liderança, se mostraram distantes, críticos, não totalmente convergentes com o rumo que trilhamos. Eu julgo que essa é uma questão. Outra questão é passarem-se determinadas fronteiras. A crítica, a divergência, a diferença existiu, existe e existirá sempre em qualquer partido político que seja livre, que seja digno desse nome. Uma questão completamente diferente é não só a diferença, não só a divergência, mas fazermos a ação política em conluio com os adversários mais acérrimos do partido, participarmos em iniciativas políticas por eles promovidas, e lembro como em 2013, na altura mais aguda, ou numa das alturas mais agudas do trabalho do Governo, em que várias complicações até aconteceram, são sabidas com repercussão externa, em que estávamos a trabalhar para optar, estava o Primeiro-Ministro principalmente, o líder do partido, entre a saída controlada, um programa cautelar e a saída limpa. Estávamos em novembro, em dezembro de 2013, a caminho de maio de 2014, julgo que foi quando se concretizou essa saída limpa, e deu-se, nesse final do ano de 2013, o auge da oposição feita internamente, embora com repercussão externa, por companheiros nossos de partido. E, na minha opinião, essas são regras de procedimento, são maneiras de estar, são atitudes que se ligam a princípios e valores no modo como nos relacionamos com uma instituição. E, de facto, porque é possível, é naturalmente até compreensível que as diferenças sejam manifestadas. Já não é normal se as formos manifestar em iniciativas políticas ou realizações partidárias dos movimentos que mais contestam aquilo que o nosso partido está a fazer à luz de um grande projeto de salvação nacional por forças de circunstâncias extremas. Esse é o primeiro patamar de clarificação. Há um segundo patamar de clarificação que é obviamente muito importante, que tem que ver com os projetos e as propostas que apresentamos. Eu baseio aquela que é a minha carta de orientação para o trabalho que quero desenvolver, essencialmente num postulado que é simples, é um postulado que tem 3 componentes, mas de tão simples que é, todos conhecemos quão difícil é levá-lo a cabo. Em primeiro lugar, o partido assumir, e sei que já falaram disso hoje à tarde, a importância, nomeadamente nesta fase da história de Portugal, do crescimento económico. Do crescimento económico que consiga fazer-nos aproximar da média europeia, que nos faça convergir. Sabemos todos, e o atual Presidente do Partido tem-no dito, como poderia ser diferente, como poderiam ser diferentes os números desse crescimento se o Governo em funções fosse outro. Como a confiança poderia, de facto, ser distinta. Como a aposta dos empresários, do investimento quer privado, quer externo, quer interno, quer externo,
do investimento privado poderia alcançar patamares superiores. Continuamos reconduzidos, e eu nestas voltas pelo país tenho sentido um pouco isso, reconduzidos a um estado de alguma resignação preocupante. E temos que ter, nós agentes políticos, essa noção. Quem seja que for que apareça junto dos militantes a propor caminhos diferentes daqueles que têm acontecido até hoje, dos militantes e dos eleitores, as pessoas olham naturalmente com alguma desconfiança. Sabemos como a nossa economia é muitíssimo dependente do exterior. Ainda hoje julgo que aqui terão abordado isso. E os fatores que repentinamente podem mudar e alterar todo o enquadramento em que a nossa economia se move. Mas o que é facto é que este governo, o governo da Frente Esquerda, chegada a metade da legislatura, começa a pagar internamente, na maioria parlamentar que o apoia, a fatura do ineditismo e da incoerência e da incongruência da solução que o suporta. Isso tem, obviamente, repercussões, já o sabemos, sei que o grupo parlamentar está a preparar e prepara-se para apresentar as suas propostas alternativas, nomeadamente em matéria de IRC, em tudo aquilo que dê confiança ao investimento. Eu tenho referido aos militantes do país, é uma comparação forçada, sabemos as razões. A Irlanda foi um país da coesão. A Irlanda tem metade da nossa população, 4,5 milhões de pessoas. A Irlanda está perto de duplicar o nosso PIB. Espanha, que tem 4,6 vezes a população que temos, 46 milhões de pessoas, vai em 1,3 tri no seu produto interno bruto. Já não falo da Suécia, que tem mais ou menos a mesma população que nós. E podemos dizer, mas são países, uns escandinavos, outros a Espanha, com uma realidade muito própria, enfim, muito complexa também, mas a questão volta à resignação. Nós tivemos agora com Pedro Passos Coelho de trazer o país de um estado que suscitou uma intervenção gravíssima e trazê-lo para cima. E Pedro Passos Coelho acabou a legislatura anterior com o país a crescer, com a economia a recuperar, com o desemprego a baixar, com os indicadores a comportarem-se positivamente. Nós acreditávamos, ainda nestes dias tenho feito várias conversas sobre esse tema, o quão foi surpreendente, talvez menos para o próprio e para alguns outros, a reviravolta que foi dada nas expectativas eleitorais naquela altura. Quantos não esperavam que essa vitória acontecesse e como, com tenacidade, persistência, coerência e determinação, foi possível elevar o partido à vitória eleitoral. E essa realidade, ao fim e ao cabo, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de ousar, essa capacidade de acreditar, é talvez a tarefa mais difícil que temos pela frente na relação com o eleitorado. Porque tivemos que dar tempo a este intermédio, a este interlúdio, a esta solução nunca antes experimentada no sistema político português e também sem paralelo fora, que teve, não vou entrar no debate quanto é mérito nosso e do trabalho que tínhamos feito anteriormente e quanto tem razão o Governo, que sabemos não tem, naquilo que reclama, porque nunca pode ter, porque diz que os méritos, são só seus e, portanto, numa visão absolutamente desfocada e injusta em relação à realidade. Mas eu julgo que o PPD-PSD, estou convencido, é muito difícil falarmos pelos outros, não o quer fazer, mas tudo o que ouvi e continuo a ouvir do presidente, ainda presidente do partido, Dr. Pedro Passos Coelho, recolho, que é também seu pensamento, a importância desse crescimento. A importância, volto a dizer, do aumento e da melhoria da produtividade. Muitas vezes é falada a experiência de 2004. Deixem-me fazer só uma breve referência. Eu julgo que foi dia 8 de setembro de 2004, estava fora do país e os jornalistas trouxeram-me os números da inflação e perguntaram-me o que é que se perspectivava para os acordos com os parceiros, para as negociações com os parceiros sociais. Eu lembro, na altura, tive a ocasião de referir que o país não podia continuar por esse caminho. E disse-o em declarações públicas, que os aumentos salariais tinham que ser, por uma vez, indexados ao aumento e à melhoria da produtividade. E que o país não podia perder de vista essa batalha essencial, estando, como continua a estar, a 28, a 27,
a cerca de 70% da média da produtividade europeia. E, na generalidade dos indicadores, como sabem, essa distância continua a existir. Essa é a primeira componente do postulado. A segunda, a reorganização do território. E aqui, eu tenho dito em muitas sedes por onde tenho andado, sermos candidatos é complicado, porque as pessoas pensam que aquilo que estamos a dizer tem que ver com o facto de estarmos a disputar uma eleição. Por vezes apetecia-me pôr a gravação daquilo que foi dito para expor parte daquilo que quero dizer. Outra parte, naturalmente, é fruto do pensamento atual, renovado, fruto do contacto com a realidade de todos estes anos. Em 2008, fiz um agendamento protestativo enquanto líder parlamentar em que o tema foi o da desertificação. Em 2004, deslocalizei uma série de secretarias de Estado pelo país numa opção que foi objeto de alguma satirização até. Os sinais da Secretaria de Estado da Juventude em Braga, a Secretaria de Estado do Ensino Superior em Aveiro, da Administração Local em Coimbra, da Agricultura na Gulgã, porque o Presidente da Câmara, então socialista, não a quis no seu Conselho, da Cultura em Évora, Património Mundial, Secretaria de Estado do Turismo em Faro. Na altura, muitas pessoas sorriram e pensaram que era, lá está, um capricho daquele senhor. Era um sinal dado ao país. E é um sinal dado com a força política que era possível ter na altura. Com a legitimidade que tinha sido herdada e não adquirida diretamente pelo voto. E aí faz toda a diferença. Porque o programa, como se vê agora até a propósito da Agência Europeia do Medicamento e quando se fala em exemplos comparados da candidatura do Porto, o que é a realidade em muitos Estados europeus e como os principais serviços do Estado, muitos deles, estão distribuídos por várias cidades, num policentrismo saudável e que deve ser tanto mais adaptado quanto um país tem desequilíbrios na organização do seu território, dos seus equipamentos, dos seus recursos, como Portugal tem. O que aconteceu agora, as tragédias que aconteceram agora, têm de constituir um momento em que Portugal, junto de Bruxelas, mas principalmente junto de si próprio, constitua também este desígnio nacional. Nas voltas que tenho dado pelo país, tenho ouvido, nas voltas, ainda não são várias, estou a dizer, mais recente, obrigado, tenho ouvido, o partido sabe isso, muito obrigado, minha senhora, as mais variadas opiniões sobre a reorganização administrativa. Há distritos do país onde me falam sobretudo em regionalização. Há distritos do país onde me falam contra a regionalização. Há distritos do país onde puxam pelo aprofundamento e pela valorização das comunidades intermunicipais. Há distritos do país até, caro Pedro Passos Coelho, onde já me falaram, um em concreto, na necessidade, um distrito interior, de talvez se voltar a uma figura, não exatamente a do governador civil, mas algo próximo. Logo no distrito ao lado, também do interior, disseram-me nem pensar nisso, não queremos voltar a esse modelo. Mas há uma necessidade que se sente, há uma realidade com que nos deparamos, que é de constituirmos também como grande desígnio nacional, para além da aproximação da convergência com o rendimento per capita a nível europeu, também este desígnio nacional em torno da reorganização do país. Se nós daqui a 8 anos, se nós daqui a 2 legislaturas, a 8, 10 anos, não sabemos quando vai ocorrer o próximo ato eleitoral para o Parlamento, tivermos virado a mesa nesta matéria, tivermos começado a construir a solução que permita alterar a realidade atual, teremos levado a cabo uma missão de elevado significado e elevados resultados patrióticos. Não posso deixar de o referir, envolvendo até a componente e as opções da reflorestação. Porque, minhas amigas e meus amigos, neste contacto, eu tenho procurado ouvir, não só discursar, ouvir, ainda não tenho Beja, mas na Guarda, em Castelo Branco, até as opções dos autarcas, dos militantes, dos dirigentes em matéria, como digo, de reflorestação, independentemente daquelas são as atribuições do Estado ou as atribuições dos municípios. E a propriedade das manchas florestais, se é do Estado ou dos municípios. Se a reflorestação deve ser com base em espécies mais autóctones ou não. E qual deve ser o tipo de ordenamento a fazer. Mas há uma realidade com que também me deparo à medida que o debate avança. É que não é fácil conseguir o entendimento
dentro da mesma região, dentro do mesmo distrito, entre diferentes municípios. Por vezes não é fácil. Temos, a esse propósito, em vários sítios do país, lembro-me, não quero citar exemplos concretos, mas o Presidente da Câmara de Vozela, por exemplo, que é a área dele, engenharia florestal, e que muito sabe do assunto. Mas depois outros autarcas que não têm essa área de formação, mas sabem, pelo saber de experiência feito, e nomeadamente o contacto com as tragédias que aconteceram. A empreitada da reorganização do território, nós temos falado muito em descentralização. A descentralização, obviamente, deve ser aprofundada. O problema da descentralização de atribuições e competências, normalmente, é o envelope financeiro que lhe está associado, como é evidente. Mas entre a descentralização, as juntas metropolitanas ou não, de Lisboa e Porto, as comunidades intermunicipais, aquilo que, por exemplo, no Distrito do Porto me foi dito categoricamente por dirigentes das estruturas, quando, a dizer, já falei disto com o Dr. Passos Coelho quando ele se candidatou, já falei disto com líderes anteriores. Quando é que acontece? Quando é que damos passos nesse sentido? Tenho procurado transmitir, independentemente das opções de cada um, estamos numa fase da vida do país. Para já, qualquer caminho nesse sentido, por razões jurídicas e por razões de bom senso, exige um consenso muito alargado. É bom que o façamos assim e estamos a sair, ainda estamos no recobro, estamos a recuperar de uma intervenção muito complexa, muito complicada. O país não se pode dar ao luxo de dar passos temerários que acarretem custos significativos naquilo que é o seu processo de recuperação e de voltar a ganhar a estrada do desenvolvimento. Terceira componente deste postulado, a solidariedade social. Faz-me, aliás, muita confusão qualquer candidato à liderança de qualquer partido, nomeadamente o PPD-PSD, não tenha este vetor como um dos vetores fundamentais de atuação. O conhecimento da realidade do país, o conhecimento daquilo que são as carências cada vez maiores das famílias portuguesas. Só lembrar isto, só permitam-me esta referência. Uma pessoa minha conhecida dizia-me outro dia, mais velho que eu, dizia-me, eu poupei, não tenho uma reforma digna desse nome, eu poupei para viver até aos 75 anos. A minha mãe tem 92, como é que eu vou pagar a minha vida até lá? Passe, enfim, a figura de estilo, chamemos-lhe assim, mas esta é uma realidade cada vez mais presente, quer para o esforço do Estado, quer para aquele que é o esforço das famílias. A maior dependência física de cada vez mais membros de cada agregado familiar. E esta é uma realidade cada vez mais presente no todo nacional e que me faz impressão ouvir muito pouco naquela que é a intervenção, hoje em dia, as intervenções a nível governamental. Para este triplo postulado, eu julgo que o partido, na sua organização, deve criar unidades de missão, uma para cada, presididas pelo presidente do partido, uma agenda para o crescimento, outra para a reorganização do território, outra para a solidariedade social e para o financiamento das políticas sociais. As senhoras e os senhores deputados sabem tão bem, ou melhor do que eu, o quanto o Serviço Nacional de Saúde está a arrebentar pelas costuras. Há cada vez mais entidades privadas, terceiro setor, a financiarem o Estado nas suas responsabilidades nessa matéria. Sei do que falo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Em Lisboa, na região de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai fazer, entre este ano e o próximo, cerca de 250 camas de cuidados continuados, com investimento significativo. Só no Hospital Polivalente, com 40 camas, entre obras e o apetrechamento, serão 3,1 milhões de euros. Fora o novo Hospital da Estrela, adquirido no tempo em que era Ministro da Defesa o José Pedro Aguiar Branco, com mais de 70 camas. Na parte de trás, uma unidade de paliativos infantis e outra de demências. Mas são tudo, e não vou citar mais exemplos, todos os dias, no dia-a-dia, se sente essa míngua, essa escassez, essa falta, essa aflição de tesouraria, essa falta de recursos do Ministério da Saúde que a leva a recorrer, pelos mais variados meios, nomeadamente ao setor social, a protocolos, para não falar no SIGIC, nas operações. O Hospital Santana na Parede, enfim, está agora a correr a essa realidade, enfim, que os médicos dão a sua colaboração, sendo também naturalmente remunerados por isso. Portanto, este triplo postulado, a agenda para o crescimento,
este Governo, de facto, com este orçamento dá sinais errados, quer em relação aos trabalhadores de recibo verde, o regime simplificado. Ou seja, nós que temos que apostar, e aqui ainda na agenda para o crescimento, no melhoramento da justiça. Eu considero errado que o PPD-PSD tome para seu programa um ataque frontal ou não frontal à justiça e ao respectivo sistema. Um dos principais entraves ao investimento, como sabemos, é a falta de celeridade da justiça. Outro, ainda, a burocracia existente. Mas o investimento que se torna necessário, os investimentos se tornam necessários nesta dupla segunda e terceira das componentes do postulado, têm uma consequência: mais despesa. Mais despesa, despesa de investimento. E quando nós sabemos a carga fiscal com que nos deparamos ainda, quando sabemos que este Governo, apostando na fiscalidade indireta, disfarçando a carga fiscal por essa via, não dá sinais de a querer aligeirar, aposta nas devoluções, que não vou qualificar. Mas eu sou daqueles que acredita que um crescimento mais forte, mais intenso da economia trará muito mais bem-estar, felicidade, condições de vida, qualidade de vida às famílias portuguesas do que esta política de devoluções da coligação atualmente no poder. E, por isso mesmo, ela deve ser uma prioridade assumida por todos nós. Gostava de fazer uma referência, para além deste postulado, à importância da ciência, da cultura e do turismo. Quando digo ciência, investigação. O PPD-PSD deve assumir também esta agenda da inovação com a preocupação da contemporaneidade, do apelo às novas gerações, de agregar valor, de os trazer, de juntar talentos. A este propósito, deixem-me referir, os trabalhos notáveis estão a ser feitos em várias cidades de Portugal dirigidas por sociais-democratas. Ainda no passado fim de semana, em Viseu, tive a ocasião de, em conversa com quem de direito, constatar todo o trabalho que está a ser desenvolvido para tornar, nomeadamente, aquela cidade uma cidade inteligente, uma cidade forte na economia do conhecimento, uma cidade com capacidade atrativa para reunir talentos e os chamar. Também em Braga. E qualquer dos presidentes de Câmara me tem dito e falado o quanto as suas cidades vão recebendo cidadãos estrangeiros, casais a meio do seu percurso de vida com filhos que não querem viver em Lisboa, ou querem sítios do território com mais segurança, mais qualidade de vida, até em Castelo Branco também. O Presidente da Câmara de Oleiros referiu-me também quando lá estive e outros, mas muitas vezes a falta que existe de oferta de postos de trabalho para a procura da parte dessas pessoas que procuram que buscam aquele território, aquelas zonas do território nacional. Gostava agora, e se me permite, e a propósito desta agenda do conhecimento e da inovação, não queria deixar de referir que estas áreas, no tempo do governo Cavaco Silva, cultura e turismo, houve um programa comunitário chamado Prodiatec. Esta aliança permanente entre cultura e turismo permitiu realizar investimentos muito importantes. Era o Alexandre Relvas, secretário de Estado do Turismo, eu estava na cultura, a Isabel Mota no planeamento, nomeadamente na recuperação de unidades culturais de grande importância pelo país, não só no Alentejo, que se tornaram pousadas também para além da componente patrimonial. E, portanto, nós temos também, um dos elementos da aposta nesta reorganização do território, esta valorização com discriminação positiva dessa aliança entre cultura e turismo. Se me permitem, para deixar tempo às perguntas e respostas, eu gostava de fazer uma referência, espero que compreendam, à realidade dos Açores e da Madeira. Das autonomias. Sei que está na agenda e desejada, no plano do enquadramento da autonomia, da revisão de estatutos e da revisão da Lei das Finanças Regionais. Em cima da mesa também, com configurações diferentes, no caso de uma região ou de outra, a questão dos transportes aéreos. No caso dos Açores, a situação da SATA, a propósito dos dossiês que importa resolver, tratar, assumir por todos nós. Os radares meteorológicos, a questão que este Governo prometeu no início do mandato, a cadeia de Ponta Delgada, continua cada vez mais a atingir patamares de
subhumanidade absolutamente inaceitáveis, para além da questão dos transportes marítimos e a vexata questio do leite e dos mercados, que já em 80, noutra fase, aí das cotas, com Cavaco Silva como Ministro das Finanças, Mota Amaral como Presidente do Governo, tive a ocasião de acompanhar da parte de Francisco Sá Carneiro nas negociações muito difíceis que então ocorreram. A questão agora, de facto, é encontrar mercados e colocação, para não mencionar a questão da base das lajes, da descontaminação dos solos, de tudo aquilo que procuram os açorianos, com um governo que governa, como diria o Paulo Rangel, em regime de asfixia democrática, com uma ocupação do poder, das responsabilidades da administração, cada vez mais incompreensíveis e cada vez mais intoleráveis. No caso da Madeira, a questão do novo hospital, que também se arrasta e que é uma exigência para as responsabilidades nacionais, transportes aéreos, o valor das passagens, cerca de 400 € para viagens de hora e meia, com a EasyJet, com a TAP. Também a questão do registro dos navios, uma questão muito importante e que também dela falei com o Miguel Albuquerque, em que o Governo da República procurou ultrapassar aquela que tem sido a aposta feita pela Madeira nesse programa e nessa receptividade ao registro dos navios, a importância do apoio ao Centro de Negócios da Madeira, que representa cerca de 20% da receita fiscal do país, a questão da taxa de juros, que continua a ser superior àquela que a República pratica, a questão da dívida da República, 16 milhões de euros dos subsistemas de saúde, PSP, GNR e outros, e tudo isto são dossiês, são assuntos, não gosto de lhes chamar problemas, são assuntos que o país, que vive constantemente com esta manta, que não tapa todo o corpo, ora destapa a cabeça, ora destapa os pés, ora temos que aumentar a carga fiscal, ora que refriar a despesa. E em todo o lado do país, como é natural por onde tenha andado, e nomeadamente a propósito da recuperação, agora, por força das tragédias dos incêndios, o que se ouve exige mais despesa. E aquilo que sabemos que o país precisa também é algum aligeiramento da carga fiscal, sem falarmos em choque fiscal, mas esta carga é sufocante. A derrama estatal de que ouço falar e que leio, junta com a derrama municipal, com o IRC, representará cerca de 1/3 para as empresas com lucros superiores a determinado montante, tem vindo na comunicação social. Quando no Reino Unido é 19%, na Irlanda 16%, se queremos ganhar e conseguir a competitividade, como podemos aceitar este caminho? Como podemos aceitar este sinal errado do Governo? Na prática, o que o Governo faz é sacrificar a importância do crescimento, ainda por cima numa época em que sabemos que estão a ser revistas as previsões de crescimento para o próximo ano, mesmo a nível europeu, e o Governo, em vez de fazer aí remar em sentido contrário, em vez de tentar segurar o nível de crescimento acima daquele que é o crescimento médio europeu, para nos fazer convergir, dá estes sinais errados para o investimento. No caso, em termos de simplificação burocrática, no caso dos recibos verdes, dos trabalhadores de recibo verde, do regime simplificado, da dispensa de explicação, e, portanto, aqui o PPD-PSD tem que construir, e agora que entramos na segunda fase da legislatura, e apresentar a sua alternativa coerente, em contraste com a incoerência desta solução. Alternativa de contemporaneidade, apostando de facto naquilo que acabei de referir atrás e não vou repetir. Moderada, reformista, pondo na ordem, no seu lugar, em termos políticos, depois das dificuldades das eleições autárquicas, o partido com quem temos tido relações próximas e relações de trabalho conjunto, o CDS-PP, liderando a oposição, como temos feito, como o grupo parlamentar tem feito, não me tenho cansado de repetir, nunca nenhum grupo parlamentar teve que enfrentar isto. Um governo de frente de esquerda, que ainda por cima, liderado pelo partido, não ganhou as eleições, que não tem o maior grupo parlamentar, que se alcandurou a responsabilidades governativas e que ainda por cima governa com um programa que não é o seu, não o considero como sendo o nosso programa, mas com uma miscelânea de soluções de compromisso a toda a hora, inventando-se todos os dias com base no trabalho de coordenação de um secretário de Estado, que não mais do que os assuntos parlamentares é secretário de Estado para a maioria ou para a frente esquerda, e, portanto, é esta alternativa que nós,
com trabalho, com tempo, e vejamos, a política, como tudo na vida, muda muito depressa. Há um mês, 2 meses, 3 meses, ninguém diria. O Presidente da República estava constantemente a referir a capacidade de sorrir do atual Primeiro-Ministro, o seu otimismo inveterado. Tudo isso julgo que desapareceu. E, na minha opinião, já não volta. A minha preocupação neste momento é que, de facto, os tempos políticos se tenham encurtado significativamente. Aliás, o Presidente da República disse ontem, eu não percebi bem se ele estava a falar para os jornalistas, que eu estava a chegar a casa, ou se estava a falar para uma pessoa com os microfones por perto. Falta 1 ano e 10 meses para este Governo terminar funções. E é neste ano e 10 meses que tem que provar o que vale, ou seja, no máximo. Ou seja, o PPD-PSD tem que trabalhar muito e a partir de 16, 17 e 18 de fevereiro, já para as próximas eleições autárquicas, para voltar em próximas eleições a ganhar na região autónoma dos Açores, para ser o maior partido autárquico, mas principalmente para ganhar as próximas eleições legislativas. Os portugueses já não vão ter a inacreditável surpresa de um governo baseado numa maioria que não foi admitido ou anunciado antes de eleições. Quando forem votar já saberão com o que contam. A alternativa a construirmos, que eu não vou qualificar ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, ou centro em cima, ou centro em baixo, é uma alternativa que tem que ser congregadora de todos aqueles que queiram construir essa alternativa, essa mudança em relação a esta frente incoerente. Nós, sociais-democratas, socialistas moderados, democratas cristãos, todos aqueles que quiserem juntar a nós a construir. E quando falo na velocidade a que a política muda, é porque penso que nós temos que ser os últimos a duvidar que, seja qual for a solução que saia do próximo Congresso do PPD-PSD, possamos, com a nossa capacidade, o nosso programa, as nossas ideias, as nossas propostas, o nosso esforço, ganhar ao Partido Socialista e conseguir um novo governo em Portugal. Eu penso que para este ciclo novo, que vai começar, está a começar agora, já está em curso, e que está à espera que o PPD-PSD resolva a sua situação interna, julgo que o PPD-PSD deve ter uma solução de liderança que consiga e garanta proximidade com as pessoas. Eu não sou campeão dos afetos, nem gosto de ter um sorriso permanentemente na expressão. Tenho a minha maneira de ser, também não me chamo Pedro Passos Coelho, tenho dito por todo o país, mas também não renego a enorme admiração que tenho pelo seu trabalho e pela sua pessoa, nem a passei a proclamar agora por ser candidato à liderança. Sou eu próprio, quero seguir o meu caminho e quero contar com todos vós, os heróis do combate parlamentar, para construirmos esta alternativa que, se Deus quiser, será vitoriosa 2019 ou 2018. Temos que estar a postos. Muito obrigado.